Gente, eu tenho novos sonhos, né? Porque Sim. eu realizei todos os sonhos. Mas é muito engraçado e levar à reflexão, você que está assistindo a Uhum. gente, né? O que você desejava quando era criança? Isso. Eu consigo me lembrar que, assim, por volta de uns 9 anos de idade, eu e minha família viemos visitar um parente bem distante, Uhum. parente do parente, Sim. que morava aqui em Alphaville. Então a gente saiu de Santos e era um churrasco na casa dele. E eu lembro que a gente veio e quando eu entrei num condomínio em Alphaville, eu fiquei encantada. Falei, gente, essas casas parecem as casas da novela, né? Isso aí. E aí, quando eu entrei na casa dele, eu lembro até hoje. Eu entrei, aí desci uns degrauzinhos, assim, tinha a sala, e da sala tinha uma porta de vidro que dava para uma piscina imensa. Aquela imagem ficou na minha cabeça, e eu falei assim, eu quero ter uma casa com piscina. Aí a gente voltou para casa e eu perguntei para minha mãe, mãe, por que a gente não muda para uma casa com piscina? Aí minha mãe falou assim, não, porque isso é coisa de gente rica, filho. A gente não é rico, por isso que a gente não tem casa com piscina. E aí eu falei assim, mãe, o que a gente tem que fazer para ter dinheiro para ter uma casa com piscina? Olha. Aí minha mãe falou assim, ó, tem que trabalhar, Sim. né? E aí eu era apaixonada por ensinar. Eu brincava quando eu brincava com a minha irmã e com as minhas vizinhas, cada uma tinha uma atividade, uma profissão, e eu era sempre professora. Então a gente tinha todas as bonecas sentadas, eu dava aula para as bonecas. E eu falei, mãe, eu já sei. Eu vou ser professora e comprar uma casa com piscina. Oh, meu Deus. E aí, a minha mãe é professora de português. Ah. E eu lembro que minha mãe levantou a mão e falou assim, filha minha não será professora, porque é um sofrimento essa profissão. E aquilo grudou na minha mente. E, então, explicando um pouco dos meus sonhos, né? Eu queria casa com piscina. Por que eu queria ser mãe de menino, eu não sei. Eu não sei se você lembra, a boneca. Teve uma época que tinha aquela boneca bebezinho, Sim. né? Então, todas as minhas amigas ganharam a bebezinha. E eu pedi o bebezinho. Eu lembro até hoje. E eu queria ser professora. E queria também ter cabelos loiros compridos, porque minhas amigas tinham Barbie. E minha mãe comprou a Suzy, que era mais barata. E a minha Suzy era ruiva. Ai, meu Deus, não era loira. E eu gostava sempre de brincar. Mas eu sempre fui uma boa negociadora. Eu sempre soube vender muito bem minhas ideias. Então, todas as vezes, eu conseguia trocar a brincadeira. E falar assim, hoje você brinca com a minha boneca, eu brinco com a sua. E eu brincava com a minha boneca loira. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque é muito importante a gente saber quais os sonhos que a gente tem. E quando você olha para trás, eu acredito, né? Eu contando essa história, talvez você que está aí me assistindo, né, esteja pensando qual era o meu sonho, né? Será que eu realizei ou não? E, enfim, eu fui crescendo e eu tinha muita vontade de trabalhar com comunicação, jornalismo ou ser professora, mas na hora da faculdade eu entendi que era melhor eu fazer uma faculdade de Direito. Então, eu fiz faculdade de Direito e quando eu estava na metade da faculdade, eu tinha 19 anos, não estava na metade não, estava um pouquinho antes da metade da faculdade, e com 19 anos, eu fui diagnosticada com uma doença muito rara, chamada miastenia gravis. É uma doença que causa paralisia no corpo. Nossa. Ela começa paralisando o seu rosto e depois vai paralisando os outros membros. O primeiro sintoma é a pálpebra arriada. Então, você fica com a pálpebra assim, ó, arriada, e não consegue levantar. Então, parece que você está sempre com um semblante triste ou cansado. E aí, logo depois, vai paralisando o rosto, a deglutição, e vai indo para os membros. A doença afetou muito meu corpo, então eu conseguia comer só até meio-dia. Nossa. Depois do meio-dia, eu não tinha mais musculatura para engolir, né? E pegou meus braços, né? Eu não tinha músculo para levantar para lavar o cabelo, né? Caramba. Assim, eu lembro que para escovar o dente eu ajudava uma mão a outra assim e abaixava, né? Eu não conseguia ensaboar.
Eu tomava banho sentada. E foi um percurso muito grande para fechar o diagnóstico. Até que fechou o diagnóstico e eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia. E, obviamente, a gente não tinha recurso para essa cirurgia. E aí eu entrei na fila para operar no Hospital do Servidor Público aqui do estado de São Paulo, porque meus pais eram servidores públicos. E eu lembro que, dos 19 anos, foi um ano muito difícil. Eu comecei a tomar um medicamento que ia contornando a situação até eu conseguir a vaga da UTI, porque o raio do problema era ter vaga na UTI para a cirurgia. E eu entrei nessa fila. E eu lembro que quando isso aconteceu com 19 anos, quando chegou no meu aniversário de 20 anos, eu já estava com poucos amigos, né? Eu fui descobrindo muitas coisas cedo na vida, né? Que nem todas as pessoas te acompanham, nem todo mundo está com você. Eu lembro que eu fazia faculdade de Direito, eu lembro que eu tinha vários amigos na faculdade, e conforme logo quando veio a doença, todo mundo, mas depois as pessoas não acompanham. E tinha uma menina na sala, eu lembro até o nome dela, Cristina. Ela tinha um rostinho bem cheio de espinha, ela sentava no canto, cabelo curtinho. E eu lembro que ela comprou um ursinho de pelúcia, assim. Para mim, deu de presente. Então, assim, você vai descobrindo essas coisas, né? Que eu falo que é a diferença de sabedoria devida para sabedoria divina. É isso. Né? A sabedoria divina, você vem através da obediência à palavra de Deus. Sim. Agora, a sabedoria devida, você vai observando as coisas que estão acontecendo. E aí, quando chegou no meu aniversário de 20 anos, minha mãe fez um bolinho e tinha umas 10 pessoas na minha casa, amigos, né, para cantar parabéns. E aí, cantaram parabéns, né? Quando chegou a hora de assoprar a velhinha, eu fui assim para assoprar a velhinha, né? Abaixei assim para assoprar a velhinha, automaticamente. Só que eu não tinha músculo para assoprar. Então, quando eu abaixei assim para assoprar, eu não conseguia assoprar. E, naquele instante, e foi um segundo de pensamento, eu perguntei para Deus, como é que eu vou estar aos 30 anos? Eu joguei um intervalo de 10 anos para que a esperança se renovasse, porque eu não tinha nem cirurgia marcada. E aí eu só fiz uma oração. Eu falei, Deus, muda a minha sorte. Olha. E aí meus amigos abaixaram e assopraram a velhinha para mim. E aí, nessa década de 20 a 30 anos, eu fiz a cirurgia. Da cirurgia, era para eu ter uma melhora de 50%. Eu tive essa melhora, então eu conseguia ter uma vida normal, mas não tão normal assim. Conheci meu marido, me casei, fui para Brasília. Aos 28 anos, eu tomava muito remédio, então a minha vida era... para eu ter essa vida, uma certa qualidade de vida, era muito medicamento. Então, esses medicamentos impediam que eu engravidasse, porque eu tomava muito corticoide. Então, impede, né? Você não pode, no primeiro trimestre, tomar muito corticoide, né? Nem no final da gestação. Então, aos 28 anos, né, Deus falou ao meu coração e ao do André. O André é médico, meu marido. Não estou mandando ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá, gente? E aí a gente jogou os remédios fora e eu nunca mais tomei remédio. E houve, assim, uma restauração do meu organismo inteiro, que eu não tenho um sinal da miastenia. Zero. Eu não tenho nada, né? E aí chegou o meu aniversário de 30 anos. E eu nem me lembrei da oração que eu tinha feito aos 20. Aos 30 anos, eu estava em Brasília, construindo a minha casa com piscina. Olha aí, olha só. Eu era professora na faculdade de Direito. Olha. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, né, um queria ser juiz, outro queria ser delegado, outro queria advogar, e eu queria ser professora. Então, eu era professora universitária, eu era professora de cursinho preparatório para concurso público, OAB, delegado, juiz, né?
e eu estava grávida do Caleb, De um que era um menino. Na hora que chegou o parabéns, porque a gente se esquece de contar as bênçãos. É isso. Quando chegou a hora do parabéns, parabéns, quando eu abaixei para soprar a velhinha, Você lembrou? Deus falou no meu coração: eu mudei a sua sorte. Olha que forte. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, só que eu estava num outro cenário. Ninguém daquela festa de 20 anos estava ali naquela Olha. festa. Então ninguém entendia. Ninguém entendia. E eu comecei a chorar compulsivamente, e eu tentando, ninguém entendendo. Ué, como a gente está cantando parabéns, essa mulher está chorando? E eu tentando explicar o que estava acontecendo, e o povo chorava. E enfim, né? Ali começa um novo ciclo. E eu entendo que aquele coração, né? O desejo daquela menina de 9 anos, Deus tinha realizado, independentemente da trajetória. Exatamente. Né? O poder do sonho, né? O poder do sonho. Gente, o sonho nos motiva. Isso é verdade. Nós temos que ter sonhos. Eu estava até a gente falou isso num podcast, num outro podcast que a gente gravou, e estava falando disso, de sonho e propósito. Né? Nós temos propósitos, mas também temos que ter os nossos sonhos. Então, Sim. o sonho, a gente sonha para a nossa realização. Né? Ter um propósito é algo diferente, mas o sonho nos motiva, é o que dá esperança. Então, você tem que ter sonhos. Qual é o seu sonho? Como você falou, as pessoas devem estar se perguntando, qual era o meu sonho quando eu era criança? Quando era criança. É muito importante. E se você parar para observar, os sonhos se realizam. Se realiza. Se realizam, porque você sonhou, você tem que materializar aquilo. Então, você, no seu subconsciente, você vai botando aquilo ali, porque é seu sonho, é seu ideal, é seu projeto, é algo que você idealizou, é algo que você planejou. Né? Eu mesmo, quando eu era mais novinho, eu sonhava acordada, eu planejava. E hoje eu vejo também que tudo que eu sonhava, eu queria estar assim, eu queria estar assado, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. E hoje a gente para e fala, caramba, tudo que eu sonhei, olha aí, está se realizando. Os sonhos são importantes. São importantes. E é bom a gente parar, refletir e olhar, porque isso renova a esperança. Isso aí. Né? Renova a esperança. Né? Eu tava ontem lendo a Bíblia com Isaac, né? E aí eu estava lendo aquela parte de Davi e Golias, e aí Davi diz, né? O Saul pergunta para ele, você tem certeza que você vai lutar com Golias? Ele falou, eu matei o urso, eu matei o leão. O mesmo Deus que estava comigo lá vai estar agora. Né? Então, é o mesmo processo. É o mesmo. É o mesmo processo. E aí, aos 30 anos, eu mudo para casa, né? Eu mudo para casa, eu tenho o Caleb, né? Eu sou professora, eu tenho meus cabelos loiros compridos. Né? E aí eu estava num curso de inteligência emocional, e teve uma atividade. Você pegava uma folha de sulfite, dobrava em 4, depois abria, tinham 4 quadradinhos, você tinha que desenhar 4 sonhos. Não. E aquela hora eu não tinha sonho. Eita. Aí eu comecei a olhar para o lado, falei, acho que eu vou colar o sonho dos outros. Deixa eu ver se eu tenho uma ideia aqui, né, do que eu faço. Aí eu olhei para um lado, um desenhava uma casa, outro desenhava viagens. Eu já tinha viajado para mais de 20 países naquela época, com o André. E um olhava filhos, outro punha casamento, outro punha uma empresa. E eu falava, gente, nesse momento, cara, eu comecei assim, chorar. Caiu lágrimas assim. E eu falo que eu brinco, né? Esses cursos de inteligência emocional tem a hora de chorar, né? Aquela não era hora de chorar, só tinha eu chorando. Só você. Só tinha eu chorando. E eu lembro que do meu lado tinha um cara que ele era lutador de jiu-jitsu, porque é por causa da orelha dele, né? E ele era desse tamanho, né? E ele viu eu chorando. Aí ele, não chora não? Por que você tá chorando? É pra desenhar um sonho. Eu falei, mas eu não tenho sonho. Não tá na hora, não coloca nem música de fundo para você chorar. Né? E aí eu percebi que eu não tinha sonhos. Né? E foi um momento da minha vida aí que eu estava por volta dos 35 anos, hoje eu tenho 46. Eu estava por volta dos 35 anos
E nesse momento eu fiz outra oração, né? Eu falei, Deus, o que você quer na minha vida? E eu nunca imaginei que ele iria fazer uma transição de carreira. Olha. Eu nunca imaginei. E nesse momento a gente tinha uma estabilidade financeira, tal, mas a gente ingressou em alguns negócios, que o que eu aprendi também. A gente ingressou em alguns negócios que deram um prejuízo gigantesco. Porque nós vamos prosperar Sim, na habilidade que Deus nos deu. exatamente. Por isso que a Bíblia fala, cobiçais e nada tens. Isso. Não adianta eu olhar para você, para o negócio de reciclagem, e falar, eu vou fazer reciclagem. Isso. Não vou, porque não foi o que Deus me deu. Exatamente. Né? É Então, não adianta eu olhar para o outro que tem um restaurante, né? E já está com 10 restaurantes daquela franquia, se o meu negócio não é esse. Mas isso que você está falando, Raquel, é muito importante, porque muitos espelham isso. Se com ela está dando certo, então também vou fazer. É fácil. A Raquel, ela fala sobre mercado financeiro. Raquel, nossa, a Raquel está indo bem. E caramba, olha, a Raquel tem tanta visualização. Vou começar a falar também. Mas qual autoridade eu tenho? Exatamente. Nenhuma. E aquilo que Deus entregou. Sim. Né? Exatamente. É você entender a sua habilidade, o que Deus preparou para você, né? Porque cada um tem. Deus já preparou a vida de cada um. Cada uma tem a sua vida para cuidar, para administrar e ser o que Ele preparou.